É uma honra estar aqui hoje. Estamos recebendo o Colégio de Procuradores Gerais, temos representantes de 26 estados aqui na Procuradoria e Distrito Federal. Para mim é uma alegria muito grande. O presidente Wilk, do nosso grupo de WhatsApp, disse que seria bom fazer uma reunião antes, do Congresso Nacional, e eu peguei essa janela de oportunidade, já ofereci Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nunca é uma má ideia, então todo mundo aderiu. Estamos todos aqui para 2 dias de reunião. A reunião hoje de manhã foi muito proveitosa. Eu queria dizer que eu tenho aprendido muito nesse grupo. Acho que eu sou o mais novo do grupo e tenho aprendido muito. É uma honra estar aqui, uma honra recebê-los aqui. A Procuradoria-Geral do Estado estará sempre aberta a todos vocês. Queria saudar, antes de passar a palavra aqui, presidente, a presença da doutora Lúcia Leia, nossa eterna Procuradora-Geral, e do doutor Leonardo Espíndola, que estava aqui, mas eu não estou, está ali atrás, nosso também eterno Procurador-Geral. Espero que vocês gostem. Eu vou passar a palavra ao presidente e depois volto para apresentar os palestrantes. Presidente, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Rodrigo Zambão, que eu tive a alegria de conhecer pessoalmente agora, por ocasião da nossa reunião, mas que já vimos conversando pelo grupo de WhatsApp. Quero fazer uma saudação toda especial aos meus amigos, doutora Lúcia Leia, a quem eu sucedi na presidência do colégio, e uma mestra, de todos nós, doutor Leonardo Espíndola, meu mentor, meu preceptor, meu ícone, meu ídolo, minha referência, um grande amigo também. E eu quero dizer que para mim é uma alegria imensa participar desse encontro aqui no Rio de Janeiro, por várias razões. Primeiro, porque minha família materna é daqui do Rio de Janeiro. Eu deveria ter nascido no Rio de Janeiro. O meu pai era militar, tinha um apartamento ali na Selva de Pedra e tal, por ali, no Leblon, e meu avô materno era desembargador no Rio Grande do Norte, e minha mãe saiu daqui para me ter lá em Natal. Depois eu voltei, morei alguns anos aqui, sou flamenguista, porque morava ali, de frente para o campo do Flamengo. Então eu tenho uma relação pessoal muito próxima, muito íntima com o Rio de Janeiro. E, em razão disso, para mim é uma alegria, é a sensação de estar voltando à minha casa. E até hoje a minha família materna toda mora aqui, à exceção dos meus pais. Então é sempre uma boa ideia, o Rio é como a 51, a caninha 51, é sempre uma boa ideia voltar ao Rio. Para vocês terem uma ideia da força do Rio de Janeiro, é a primeira vez que nós conseguimos reunir, na reunião do nosso colégio, as 26 unidades da federação, mais o Distrito Federal. Estamos os 27 presentes aqui. Então isso demonstra que o Rio continua lindo, ainda é uma grande alegria e uma grande satisfação visitar o Rio de Janeiro. A gente aqui recarrega as baterias, se revigora. É um estado que merece o nosso entusiasmo e a nossa alegria de estar aqui. Hoje nós vamos contar aqui com 2 palestras de dois dos maiores nomes da advocacia pública nacional. Dr. Elivaldo da Silva Ramos, talvez, eu acho, na minha avaliação, sem favor, o maior nome da história da advocacia pública estadual de todos os tempos, a meu ver. Professor titular de Direito Constitucional da USP, autor de vários livros, e sempre que eu vou às reuniões do Colégio de Procuradores Gerais, nós convivemos durante muitos anos, ele se aposentou há pouco tempo, eu lembro daquela música, naquela mesa está faltando ele. Ele é uma referência muito forte, ele sempre era um farol, uma bússola, estava sempre ali para nos orientar. Eu sinto de coração muito a sua ausência, professor Elivaldo. Mas, para nossa sorte, ficou o amigo, ficou o exemplo. É um homem muito discreto, é um homem muito sereno, muito ponderado, não é um homem de elogios efusivos, nem de críticas cáusticas. E eu quero, se eu tiver a oportunidade de mais adiante, ao encerrar minha carreira, poder olhar em retrospecto, eu gostaria que a minha carreira fosse pelo menos semelhante à sua. E eu já vou ter a sensação do dever cumprido e
E isso, para mim, vai ser motivo de muita satisfação. O outro palestrante da tarde é o doutor Onofre Batista, o nosso dínamo de Kiev, né? É a mola propulsora do nosso colégio, a nossa viga mestra, né? O homem que combate o bom combate, né? E sempre guardando a fé, né? E como bom mineiro, né? Tem esse jeito dele e tal, né? Pelas beiradas ali, mas sempre atinge os seus objetivos e tem conduzido, tem tomado a frente das grandes questões que envolvem a federação e não por outro motivo vai falar lá exatamente sobre federalismo aqui, né? E a gente infelizmente vive uma quadra, está se agravando, sempre foi assim, não é, professor? De muito desequilíbrio na nossa federação, de concentração de poder e recursos nas mãos do governo federal, nas mãos da União, nós sempre com o Pires na mão, mendigando favor, mendigando recursos, e já passa da hora de haver uma redefinição do pacto federativo, e eu digo com muita alegria, com muito orgulho, com muita satisfação, que o nosso colégio, desde sempre, e a gente vem intensificando esse trabalho, ele tem contribuído sobremaneira para uma mudança de paradigma, para uma redefinição desse pacto, através de ações junto aos tribunais superiores, através de uma atuação mais intensa na mídia. Então, hoje nós somos conhecidos, reconhecidos, respeitados e admirados, né, em todas as instâncias de poder. E, por que não dizer, também temidos. Então, é bom que seja assim. Sem querer estender ainda mais, eu vou passar a palavra ao meu professor, Elival, que com certeza nos vai brindar com a palestra que ficará para toda a vida. Muito obrigado e um abraço a todos. Vou só ler aqui o grande currículo do professor Elival. Procurador do Estado de São Paulo aposentado, advogado, professor titular de Direito Constitucional da USP, mestre e doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP, professor de diversos cursos de especialização e autor de vários livros. Eu, especialmente, destaco aqui a obra sobre ativismo judicial, que é uma grande obra. Professor, uma honra recebê-lo aqui. O microfone é seu. Obrigado. Posso falar dali? Vou romper aqui, ó. Eu não sei falar sentado, sabe? Oi. Ah, tem ali. Mais perto. Copiando, né? Obrigado, Paulo. Acho que até você pode... Está funcionando? Vamos ver. Alô? Alô? Tá? Tá assim? Não. Alô, alô. Pronto, aí, Procurador-Geral. Nada como receber um auxílio direto aqui da fonte. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar aqui a todos os procuradores, enfim, pessoal de apoio, servidores interessados aqui nesse evento, que estão aqui presentes, na figura do Dr. Rodrigo Zambão, que é Procurador-Geral do Estado, a doutora Lúcia Leia, nossa amiga, como foi dito já há pouco, eterna presidente do colégio, né? Foi nossa presidente, e o Leonardo Spina também, procurador-geral, enfim, convivemos ainda recentemente aqui no colégio. E na figura desses três notáveis procuradores-gerais, cumprimentar todos os procuradores-gerais aqui presentes, que participam do colégio, enfim, os procuradores que representam os estados, dizer que, de fato, eu acho que é um feito, não sei se inédito, mas acho que poucas vezes, né, nós tivemos uma participação tão maciça em reuniões do colégio, aqui, todas as unidades representadas. Cumprimentar o doutor Onofre, que é colega aqui de exposição, e dizer que, enfim, é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Falar antes de Vossa Excelência, professor, porque ele, de fato, é arrebatador, né? Tem um estilo diferente. Vamos ver que são dois estilos diferentes aqui que vão ser apresentados, né? Mas, enfim, cumprimentar também o doutor Wilke e dizer que essas palavras todas, claro, vocês podem tributar, descontem aí, não é, 90% disso, porque é um grande amigo e essa amizade se tornou mais forte ainda.
em razão da convivência no colégio. Eu aproveito para dizer, queria cumprimentar aqui o doutor Caio, também, que é o procurador-geral adjunto do Estado de São Paulo, está aqui hoje, porque lá há um evento hoje em São Paulo, não o doutor Juan, procurador-geral, estaria aqui presente, mas, enfim, satisfação de tê-lo aqui também. Disse para ele, você não precisa nem escutar nada, porque ele está acostumado, durante muito tempo convivemos ali na Procuradoria de São Paulo, né? Eu exerci o cargo de procurador do Estado durante 37 anos, porque entrei muito jovem, né? E em 2 gestões diferentes, fui 12 anos procurador-geral do Estado de São Paulo. Eu devo dizer que eu sempre vou me considerar um devedor da Procuradoria, porque ali não foi simplesmente exercer a advocacia pública, mas aprender a cidadania, né? Eu acho que esta visão de interesse público, como é que lidar com as questões de Estado, isso é uma experiência que não tem nos livros, né? Não adianta, por mais que a gente possa fazer trabalhos acadêmicos e tal, isso se aprende na prática mesmo, do dia a dia, da luta pelo interesse público, e tentando encontrar soluções para os graves problemas que a administração se defronta. E isto, mais do que tudo, é uma grande responsabilidade, mas um prazer, né, e que nos ensina muito. Então, aprendi muito na Procuradoria e dizer que sempre serei um devedor, eu confesso aqui de público, numa reunião do colégio, que sou um devedor insolvente, porque jamais vou conseguir pagar essa dívida, né? Mas, enfim, tenho tentado, ainda hoje, representar bem a advocacia pública brasileira, e escrevendo um pouco e refletindo. No momento, eu tenho o melhor das posições. Eu dizia para o governador, governador, o senhor acha que ser procurador-geral é oneroso por causa do tempo, né? A responsabilidade, as noites não dormidas, etc., mas não é nada disso. O maior problema do cargo de procurador-geral, doutor Rodrigo, sabe qual é? É a gente não poder falar o que pensa totalmente. Não é, Onofre? O Onofre fala, é o único que foge a essa regra, ele fala sempre. Ele não tem problema nenhum com isso, mas eu, de fato, tinha problema desse tipo. Dizer, olha, não quero envolver o governador, envolver o governo, vou fazer uma crítica a uma instituição, por exemplo. Então, no ativismo lá, eu faço algumas críticas, posições do Supremo. Isso é complicado, né? Muito complicado. Claro que ali é um trabalho acadêmico, foi uma tese, então tem toda uma linguagem técnica que filtra um pouco. Mas em entrevistas, em manifestações, em aulas, etc., isso tende a ser um pouco mais agudo. E isto sempre pode causar algum problema. E eu não quero, pessoalmente, não tenho problema nenhum. Não dependo de ninguém para nada, tudo que eu consegui na minha vida foi para concurso público, logo não tem problema nenhum pessoal, mas a questão é institucional. Eu não quero que o Estado, de alguma maneira, seja prejudicado por conta disso. Então, durante esse tempo, uma autocensura imposta aí que é muito pesada. Então, o governador, outro dia, falando comigo, eu falei, olha, governador, eu estou vivendo assim um período de muita felicidade, porque agora eu posso falar o que eu penso, né, sem nenhum problema, não tem nenhuma vinculação. Então, propus provocativamente esse tema, não, porque eu acho que hoje no Brasil a nossa grande preocupação cidadã, né, às vésperas de uma eleição geral, é uma preocupação do que vai acontecer com o país, enfim, quais são os nossos caminhos. Eu falei, é meu dever acadêmico, até como reflexão dentro da área que é a minha especialidade, né, que são as questões constitucionais, tentar sempre expor, sempre que há um auditório disposto a me ouvir, tentar expor um pouco essas reflexões, né, daquilo que eu imagino que devam ser alguns caminhos que nós devamos refletir e tentar buscar nos próximos anos. Aqui eu começo fazendo, muito brevemente, né, não quero evidentemente cansá-los, eu sei que depois de um dia todo de trabalho, todos têm toda a justa pretensão de chegar em casa, descansar um pouco, etc. E ainda vão ouvir aqui o Onofre, que, sem dúvida, vai provocar bastante aqui o auditório. Eu devo dizer que há uma relação muito forte entre advocacia em geral e democracia em primeiro lugar. E aqui eu fui buscar em Rui Barbosa. Rui Barbosa era uma figura fantástica, né? Um dos grandes nomes brasileiros. Eu pretendo agora, até em fevereiro, prestar uma homenagem a ele, fazendo, modestamente, claro, fazendo um pequeno curso concentrado de pós-graduação em fevereiro sobre a contribuição jurídico-constitucional de Rui Barbosa, que é fantástica, fantástica. Aqui no Rio, inclusive, há a casa de Rui Barbosa,
Você tem todo um material, né, hoje reunido, inclusive digitalizado, sobre a Obra de Rui, facilita muito as pesquisas, etc. E todas as questões nacionais, podem ir por mim, vocês encontram na obra e na reflexão de Rui Barbosa. Tudo que nós podemos imaginar, os problemas de hoje, ele já havia pensado muito tempo antes. E ele, nesse primor que ele fez, imagine só, uma saudação aos alunos do Largo de São Francisco, onde ele tinha passado por lá, ele entrou em Olinda, depois foi para o Largo de São Francisco, e se formou lá. Salvo o melhor juízo, se formou lá, e não sei se foi o contrário, mas enfim, ele, de qualquer maneira, passou por lá e tinha uma afeição muito grande pela casa e pelos alunos, então foi convidado para ser paraninfo, mas já estava com problemas de saúde no final da vida, então ele resolveu escrever um discurso. Esse discurso é a Oração aos Moços, né, que é uma peça literária, além de tudo, é uma coisa fantástica. E lá pelas tantas, ele tem coisas muito bonitas. Mas, a uma certa altura, ele diz o seguinte, que a liberdade e a legalidade são as duas tábuas de salvação do advogado, né? Essa é uma frase de Rui, na Oração aos Moços. Então, nós trabalhamos sempre com a legalidade, a nossa função é atuar, lutar pelo direito, né? Aqui como o Hering, lutando pelo direito, tentando fazer que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mais justa possível. Mas, ao mesmo tempo, isso só funciona se houver um ambiente de liberdade, né? O advogado tem que ter liberdade para divergir, tem que ter liberdade para escrever, expor suas posições, defender os interesses privados ou públicos, enfim, da melhor maneira possível, né? O advogado não consegue trabalhar fora desse ambiente de liberdade, né? Fora do ambiente de liberdade não há advocacia, em geral, e a advocacia pública em particular. E no caso da advocacia pública, com algumas agravantes, né, num Estado autoritário ou totalitário, ela, de forma nenhuma, pode funcionar bem. Afinal de contas, é só num Estado democrático em que os governantes se preocupam em cumprir a lei, se preocupam em executar a Constituição, não fazendo prevalecer a sua vontade ou seus interesses pessoais. Então, é nesse Estado que a advocacia pública pode render bons frutos. O nosso papel exatamente é esse. Não é fazer ou desenhar as políticas públicas, mas orientar o administrador a como se conduzir dentro dos trilhos da lei, executando as políticas para as quais ele foi legitimamente eleito. Então, o nosso papel está sempre próximos, né, aos governantes, no sentido de procurar orientá-los, mostrar as opções, né? Esse é o grande... Nós somos os faróis aí dos governantes, no sentido de como podem colocar o seu programa de governo em execução. Agora vivemos esse momento eleitoral, são várias propostas, todas do ponto de vista político, tem lá a sua legitimidade, tem um público, tem pessoas que votam, então nós temos que respeitar, a democracia é isso, respeitar todas as propostas que surgem, mas evidentemente que algumas delas têm problemas para serem executadas, né? Eu sempre brinco quando alguém diz assim, mas tudo será possível fazer? Eu falo, no limite né? Para algumas coisas precisa convocar uma constituinte, né? Mas enfim, precisa mudar a carta da ONU, enfim, pode dar um pouco mais de trabalho, mas sempre é possível colocar tudo. Agora, nosso papel é mostrar, olha, é mais fácil ir por aqui, isso é mais produtivo, isso dá um melhor resultado, né? Então, a advocacia pública como instituição permanente, ela é essencial na engrenagem de um Estado democrático. Mas, fora disso, nós perdemos muita importância, né? Se o governante é um governante autoritário, que não dá bola para a legalidade, se o ambiente é um ambiente de pouca liberdade, a advocacia pública definha. Como aconteceu, né, nos períodos de ditadura, etc., sempre vocês vão ver que a advocacia pública ela fica ali apagada, né? Fica esmaecida, quando não é utilizada de maneira distorcida, né? O que é pior ainda, né? E sempre é um risco de tentar travestir de legalidade coisas absolutamente ilegais, etc. Então, eu acho que essa relação entre os dois temas é que me levou a falar, bom, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Num Estado democrático, republicano, numa república, aqui usando essa expressão, coisa pública, né? República, é que nós temos o governante responsável pelos seus atos, ou seja, ele pode ser responsabilizado, ele tem responsabilidade perante órgãos de controle e perante o seu eleitor, inclusive. E o nosso papel é sempre mostrar, olha, então vamos tentar fazer o melhor resultado possível, vai cumprir o seu programa, mas sem questionamento do ponto de vista da legalidade. A lei dá sempre muitos caminhos, né, que devem ser explorados.
e a visão do interesse público, os valores republicanos. Eu tenho nas bancas, ultimamente, Onofre, não sei se lá vocês também já pensaram um pouco sobre isso, me incomoda muito uma distinção que frequentemente os alunos fazem entre a história do interesse primário e interesse secundário. Não é isso? Vira e mexe, eu pego uma banca, acabei de pegar uma lá. Então, não, porque aí, claro, nossa, com todo o respeito institucional, mas eu falei, eu estou numa fase de muita liberdade de opinião, então não podia ser, senão alguém do Ministério Público, né, falando, então, sobre esse tema. E o colega, para dizer o seguinte, olha, não, porque quer dizer, nós aqui lutamos, então, pelo interesse primário, né? Então, de vez em quando, os órgãos públicos, porque aí tem que ver o interesse, se está brigando pelo interesse primário ou secundário. Eu falei, olha, vamos parar com isso. A advocacia pública, não é só a advocacia pública, a administração pública só pode perseguir um tipo de interesse, que é o primário. Essa história que contam nos livros, aí, isso sabe onde é que surgiu isso? Não sabe, né? O Renato Alessi entrou aí, que é o autor dessa distinção, professor de direito administrativo italiano, ele entrou nisso como Pilatos no credo, né? Quer dizer, pegaram lá um trecho ali, fora de contexto e usam isso até hoje. Mas isso ganhou muito sucesso numa época do regime militar, porque aí a advocacia pública, tudo que era ligado ao poder público, era associado ao autoritarismo. Então se dizia assim, não, porque lá, de vez em quando, a advocacia pública, o Estado, ele está ali tentando arrecadar, né? A finalidade dele é secundária, né? Quer dizer, nós podemos comprar oficial de justiça, né? Tem verba para corromper também, né, Paula? No orçamento, lá, a gente pega uma verba, lá, dá um dinheiro para fazer alguma coisa que não deve conseguir. Então, aumentar a arrecadação a qualquer custo, passar por cima da lei, tá, vale qualquer coisa, né? Tipo de abuso para aumentar a arrecadação para o governante poder usar, sei lá, em obras que não interessam nem um pouco. É essa a imagem. Quer dizer, isso não existe. Você está descrevendo aqui um abuso completo, inconstitucionalidades, irresponsabilidades. Isso não existe. Nós perseguimos e só podemos ver um tipo de interesse, que é o primário. Interesse secundário não existe. A máquina pública, a administração pública, então essa distinção, apaguem isso. Parem de citar isso, isso não tem o menor sentido. Agora, as instituições são plurimas. A advocacia pública persegue o interesse público dentro da sua ótica. E é claro que o Ministério Público, legitimamente, por vezes, discorda de nós, porque está também perseguindo o interesse público sob uma outra ótica. Isso é natural. E pode ser que o judiciário fique uma parte com um, uma parte com o outro. ou entenda que a razão está conosco, portanto, né, se for partir por aí, eu falo assim, olha, quantas e quantas vezes vocês também, se a gente quiser falar mal, estão perseguindo interesse secundário. Entendeu? O interesse que vocês estão perseguindo é sair bem na foto, aparecer na mídia, ganhar fama de bonzinho às custas do interesse público, porque vocês sabem que aquela obra, aquele empreendimento é necessário, mas ele não pega bem, porque, enfim, as pessoas acham que aquilo vai causar um problema qualquer, fica mais difícil explicar o empreendimento do que entrar com qualquer coisa. E hoje em dia, falar mal do gestor público, né? O gestor público virou a Geni, né? Quer dizer, joga pedra na Geni, joga aquilo na Geni, joga tudo na Geni. Então é isso, quer dizer, falar mal é uma maravilha, é a coisa mais fácil do mundo. E aí você pega uma instituição que tem institucionalmente, não defender o gestor público, mas defender aquilo que a administração faz, é a coisa mais fácil, atirar pedras, etc. Vocês sabem que, para fazer alguma coisa acontecer, as políticas públicas, né, vocês gostam de falar em interesse, o tema ali era, inclusive, esse, direitos fundamentais sociais, vocês adoram falar nisso. Mas só existe uma maneira de fazer isso no mundo, que descobriram, é através da administração pública de políticas públicas, consistentes, planejadas e que são paulatinamente examinadas. A tese lá sustentava, enfim, que através de mecanismos extrajudiciais, mas todos eles ligados ali à função judiciária, que era possível a implementação de direitos sociais. Eu falei assim, olha, isso é só no Brasil, a revolução pelo acórdão. Vocês acham que isso funciona em algum lugar do mundo? E vem de sempre citar o caso, né, da segregação nas escolas dos Estados Unidos. Vejam lá, direito fundamental, a Corte, a Suprema Corte implantou aqui toda uma revolução, etc. Quer dizer, o Martin Luther King não tem nada a ver com isso, né? Esse não existiu. As marchas pelos direitos civis, isso não tem importância nenhuma. Vejam a que ponto chegou o formalismo e a juridicização no Brasil. Tudo tem que se resolver pelo judiciário. É óbvio que isso não pode funcionar. Nenhum lugar do mundo funciona. E o judiciário, então, resolveu assumir. Não aí aquele meu trabalho sobre o ativismo, Rodrigo, foi exatamente já
num começo, vislumbrando o que vinha pela frente, porque eu escrevi mesmo lá por 2008, 2009, depois foi publicado em 2010, porque a banca, a tese, enfim, foi defendida em 2009, aí foi para o mercado em 2010, e isso estava ainda no começo, só piorou de lá para cá. Porque, mais ou menos, eu imaginei que o que fosse acontecer. E isso está diretamente relacionado à falta de investimentos no país, né? As nossas quedas sucessivas no ranking aí de países que recebem investimentos. Portanto, isso causa desemprego, porque não há emprego, não há crescimento econômico sem investimento. Agora, se você afasta o investidor porque você criou uma brutal insegurança jurídica no país, é evidente que não dá certo. Agora, é um país que tenta, então, implementar direitos sociais através de mecanismos formais, né, de órgãos judiciários tentando conceder direitos. Isso é evidente que não pode dar certo. Cada direito concedido por decisão judicial impacta negativamente outros que deixam de ser concedidos, porque é uma coisa só. Você tem um cesto, está ali, tem um monte de coisa, vamos dizer que seja um copo de água, né? Você tira uma parte do copo de água e vai usar para outra coisa, vai faltar um pouco no copo. Quer dizer, é evidente que o orçamento é aquele. Se resolve. Eu falei, na saúde, né? Dá um exemplo. Esse gabam aí de ter conseguido muita coisa na área de saúde, está ótimo. Então é o seguinte, você tem, por exemplo, as estatísticas do Estado de São Paulo mostram que não existe ativismo judicial no Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, que é a região mais pobre do Estado. Então, a região mais pobre do Estado não tem ativismo. Agora, tem muito em Ribeirão Preto, que é a região mais rica do Estado. Quer dizer, isto é um Robin Hood ao contrário que vocês estão fazendo. Porque quem entra na justiça, em geral, tem mais informação, tem mais acesso, etc. Então, você destrói uma política pública que podia ser mais igualitária. Podia, por exemplo, em São Paulo, já ter acabado com a dengue, que atinge toda a população. Não existe ativismo judicial no Brasil em doenças tropicais. Nunca vi entrar com ação, droga para esquistossomose, mal de Chagas, que é doença de pobre. Agora, insulina importada, nós temos 30% das ações da insulina importada. Quer dizer, não é que o SUS não dê insulina. Tem insulina lá, só que substitui aquela para outra que custa muito mais caro. E tudo isso baseado em laudos de médico da parte. Porque quem é que? O juiz, mas tem lá um parecer médico. Médico de quem? O médico do setor público é normalmente um sanitarista, alguém que está lá. Tá? Não tem interesse pessoal na questão. Agora, você usa o médico da parte, que tem interesse, às vezes pago pelo laboratório, que quer difundir a droga no Brasil. E o judiciário está aí sim, ele põe a venda e diz assim, não estou enxergando nada, eu estou vendo aqui, uma pessoa está grave, vai morrer e tal. Eu falei, pois é, você dá esse remédio aqui e mata vários outros, porque tem gente morrendo de dengue, de esquistossomose, tudo isso está morrendo também. Só que como não está no processo, né, então aí a venda funciona. Não estou vendo isso, eu estou só decidindo o meu caso. Você não pode ter essa visão unitarista, formalista. Isso está acabando com o país. Então, se a gente não tiver coragem de dizer isso é muito bonito para a mídia adora. E esses órgãos todos que atuam no controle adoram sair bem na foto. Então, conseguimos uma decisão judicial. Eu estava dizendo para ele, olha, aqui em São Paulo, saneamento básico, por exemplo. Então, aliás, alguém aqui do estado aqui do Rio de Janeiro, Gerson Kelma, né, que foi aqui, acho que secretário de Meio Ambiente aqui no Rio, salvo o melhor juízo, foi presidente da Sabesp. Ele é fantástico, um homem público, né? E conversando com ele, uma ocasião, ele diz assim, olha, eu estou cansado desses TACs, termos de ajustamento de conduta, que nós assinamos para implantar tratamento de esgoto em município pequeno. E aí, é claro, a lógica é sempre essa. Mas é pouquinho, né? O promotor entra com a ação e fala, olha o que vai gastar. Que é pouquinho, município pequeno, população pequena, Sabesp, um patrimônio enorme, investe e resolve. Agora, multiplica isso pelos 650 municípios do estado, que você vai ver o seguinte, as regiões que têm mais problema de saneamento não são atendidas, que seria a Grande São Paulo, regiões populosas, população pobre, e nós estamos atendendo pequenos, sei lá, um belo de um condomínio, às vezes, né, que está sendo beneficiado numa cidade do interior. Agora, claro, o gestor se livra do Ministério Público, né? E o promotor fica contente e depois, olha, que consegui. Tá. Você devia se envergonhar disso, porque, na verdade, você está impedindo que o saneamento seja resolvido em regiões mais pobres do Estado. Mas o meu papel é só atuar aqui. Então, é esse que é o problema. Nós estamos tentando, não funciona fazer reforma social formalisticamente, quer dizer, através do processo. Nenhum país do mundo, né, e eu citei até um professor americano, Rosenberg, que é professor de ciência política na Universidade de Chicago. E ele, Gerald Rosenberg, da área de ciência política, ele escreveu um trabalho exatamente sobre isso. Dizendo assim, olha, o judiciário é incapaz de promover reformas sociais consistentes.
Ele escreveu nos Estados Unidos, enfim, é um estudioso desse tipo de assunto. Mas não é nos Estados Unidos, no mundo inteiro, ele faz uma análise global. Então, nos Estados Unidos acabou-se com a segregação racial por causa dos movimentos civis, que foram para as ruas, né? Então, é partido político, é participação política. Isto é realmente o que resolve a questão. Claro, feito de maneira às vezes mais aguda, com alguns confrontos, morreu gente, etc. Não tem democracia indolor. Aqui a gente quer inventar aqui a democracia dos autos do processo. Todo mundo fica em casa, tal, alguém entra com ação no seu nome e acha que isso vai resolver os problemas do país. E aí, um pouco eu já enfrentei, então, aqui algumas dessas questões. Mas eu queria, em relação à democracia, já que a questão é o futuro da democracia e da advocacia pública, dizer que eu, pessoalmente, tenho uma visão realista, evidentemente, mas otimista em relação ao país e à democracia. Aí todo mundo para e fala, nossa, é mesmo? Só você está todo mundo pessimista. Mas não. Mas é que são dados reais, né? O Brasil, se nós olharmos o sucesso ou não da implantação de um sistema democrático, existem alguns autores que trabalham não em nível de direito, mas de ciência política, como, por exemplo, um outro americano famoso, Robert Dahl, né? Ele tem trabalhos muito conhecidos no Brasil. Nós fizemos um curso todo de pós-graduação baseado na obra do Dahl, e ele trabalha essa ideia dos pressupostos de um sistema político democrático. Então ele fala em pressupostos econômicos, etc. Isso para mostrar o seguinte, às vezes o formalismo não faz a gente perceber. Eu vejo muita gente escrever, fala assim, porque na época do Império, né, veja lá, o Brasil tinha lá o poder moderador, que distorcia tudo, tal. Né? O Nabucco fez uma crítica um pouco nessa linha, os famosos Sorites de Nabucco. Ele dizia, na Inglaterra, no Reino Unido, enfim, na época a Inglaterra nós temos o parlamento faz o governo. E aqui no Brasil, o governo faz o parlamento. Porque o governo nomeava lá os ministros da Justiça, que nomeavam as juntas eleitorais, não tinha justiça eleitoral, nada, aquela eleição fraudulenta. Então o governo sempre ganhava. Mas a pergunta que se devia fazer é a seguinte, tá bom, os liberais brasileiros estão de maneira formalista, né? Nabucco é uma grande figura, mas com essa visão, né, meio europeizada aqui. A pergunta é a seguinte, será que a democracia naquela época poderia funcionar bem? Se nós, vejam só, a sociedade é uma sociedade praticamente de monocultura agrícola, concentrada a riqueza econômica na mão de poucos. As pessoas fora das cidades, praticamente a população brasileira era rural, não era urbana, apenas pequenos núcleos urbanos. Rio de Janeiro, São Paulo, nessa época, final do século XIX, devia ter 40 mil habitantes, uma coisa desse tipo. Então, né, as práticas do Largo de São Francisco mostram isso, na nossa famosa pendura, que os alunos lá não tinha restaurante, então eles iam comemorar uma vez por ano para comer um pouco melhor, iam lá no restaurante, mas eles não precisam eles eram convidados, né? Depois, com o tempo, aumentou, a cidade cresceu, os alunos também se tornaram mais numerosos, e aí eles não eram mais convidados. Aí eles resolveram fazer isso na marra, né? Quer dizer, então, é uma distorção, na verdade, do instituto. Na época, eles eram convidados. Principalmente, eles achavam, as mães de família lá achavam que aquilo era um bom futuro para as filhas, né? Convidavam com segundas intenções. Né? Então, isso é século XIX, né? Completamente diferente dos dias atuais, não tem nada a ver com os dias atuais. Então, o Brasil, se fôssemos analisar o Brasil sob a perspectiva de Dahl no século XIX, o que ele diria com toda a clareza e rudeza da ciência política? Não tem como ter democracia num modelo como esse, porque a estrutura socioeconômica não é favorável. Ou seja, não há como implantar uma democracia. Você pode tentar, mas você não tem pluralidade, você tem concentração de riqueza, você não tem população urbana, você não tem industrialização, não tem como. O que você pode fazer é minorar um pouco, vai ser sempre um sistema aristocrático que pode ser um sistema um pouco mais aberto. Ora, por que o Brasil, comparativamente aos demais países da América Latina, era considerado uma democracia coroada, na expressão de, aliás, um mineiro, João Camilo de Oliveira Torres, uma grande figura, né? O professor de História, ele dizia exatamente isso. O Brasil é a democracia coroada aqui, num ambiente de caudilhos, né, de líderes militares, que um derrubava o outro aqui no século XIX, na América Latina como um todo. O Brasil vivia uma certa estabilidade, especialmente no segundo reinado. Mas por quê? Porque o poder, já que não havia condições de ter eleições livres, por várias razões, se você desse liberdade não ia adiantar nada, porque o coronel, né, o dono da terra, ele era padrinho de todos os filhos ali dos seus empregados. Tá? Imagina se esses empregados iam votar em outra pessoa que não fosse o padrinho, né, dos filhos dele. Não tinha como. A relação de suzerania e vassalagem é muito mais forte que qualquer lei. Pode dar liberdade eleitoral, isso não ia adiantar absolutamente nada. Só uma visão formal acha que era possível construir uma democracia. Então nós conseguimos,
por sorte, talvez, ou por habilidade, provavelmente também de algumas pessoas, nós conseguimos construir um modelo que isso podia funcionar da forma única, que poderia ter um pouco de liberdade. O imperador fazia o rodízio. Ou seja, o imperador dizia assim, ó, eu sou chefe de Estado, chefe de governo, mas não vou exercer chefia de governo. Vou ser chefe de Estado, agora eu tenho o poder de trocar o ministério todo, porque o executivo era, por dispositivo constitucional, da alçada do imperador, mas ele delegava o poder executivo e exercia a chefia de Estado. O que ele fazia? Não, cansei do gabinete conservador. Tirava e punha outro. E convocava eleições gerais. Quem ia ganhar a próxima eleição? Claro, a Assembleia ia ser composta, o Parlamento ia ser composto por quem detinha o poder executivo. Daí a frase de Nabucco, o governo faz o parlamento. Só que aí o formalismo brasileiro falou assim, não, vamos proclamar a república e as condições socioeconômicas eram as mesmíssimas, porque nós só industrializamos o país na década de 30, não é? Então, uma coisa curiosa, acontece, um governo autoritário criou as bases para a democracia, porque com a industrialização, urbanização, do ponto de vista socioeconômico, mas antes disso não tinha nada mudado, o país era rural e tal, só que nós tiramos o imperador de cena. A consequência foi que a elite rural assumiu o poder e não tinha mais alternância nenhuma. A República Velha, portanto, sob um certo prisma, piorou a situação em relação ao Império, já que acabou o rodízio. Não tinha mais rodízio. Não tinha imperador para fazer isso. Então, aí, a eleição era bico de pena mesmo. Aliás, um representante desta casa, que é Raimundo Faoro, né, e Vitor Nunes Leal, e tantos outros, descrevem esse período da história brasileira. Para mostrar como é que eram as coisas, né? Claro que depois as condições, Dahl diria assim, ó, com a industrialização, urbanização, nós fomos criando as bases para a democracia, mas ainda eram frágeis, o período de 46 a 64, que foi o primeiro período, na verdade, de democracia no Brasil. A democracia no Brasil não nasce lá para trás, nasce aí. Mas, claro que frágil, né? Fragilíssimo, tentativas de golpe, partidos pouco entranhados na sociedade, enfim. Alguns deles com algum viés não democrático e assim por diante. Tivemos um longo interregno do sistema militar autoritário, 2 décadas pelo menos, e aí começamos então uma vivência democrática mais estável, que é única na história do Brasil. Então isso é para ser, agora nós estamos comemorando 30 anos da Constituição de 88, dá a impressão que nós sempre tivemos democracia no Brasil, que isso aqui é só uma... Pelo contrário, nunca tivemos um período tão longo, com todos os percalços, com impeachment, com isso, golpe, não golpe, isso faz parte da luta política, mas o que importa é que nós tivemos vários governos sucessivamente eleitos, sem interrupção, sem tentativa de golpe de Estado, então isto é, de fato, auspicioso, né? Mostra que nós estamos no caminho certo. O país hoje é um país que tem uma estrutura industrial razoável, considerável, ele tem exportações de porte, ele tem hoje, acumula, né, reservas, ele tem, enfim, um potencial econômico que não tinha nem de longe no século XIX, no começo do século XX. Então, os nossos indicadores, né, do ponto de vista social, econômico e tal, são muito melhores. Nós temos hoje, diria Dahl, esses pressupostos estão atendidos. Temos um problema de falta um pouco ainda de cultura democrática, mas isso só a prática que gera. Não tem como, né, aprender, ninguém aprende a nadar a não ser pulando na piscina. Você pode ter umas 3 aulas teóricas, lá 3 é muito, né? Mas, olha, faz assim, põe o braço para lá, tá, mas se não mergulhar, não vai aprender nunca. Vai beber um pouco de água ali, vai, né, se atrapalhar um pouco, mas não tem outro jeito. Então, a cultura democrática, ela vem com o passar do tempo, e é isso que nós estamos aprendendo, né, as duras penas. Agora, existe um elemento, o elemento socioeconômico, cultural, é sempre difícil de alterar isso, nós vamos ter que conviver com as nossas insuficiências durante muito tempo ainda, mas há um elemento mais fácil de nós, e é justamente aquele mais próximo de nós da área do direito, é o institucional, porque também há pressupostos institucionais, e esse é o meu foco. O jurista, ele é um engenheiro institucional, ele tenta encontrar ali a melhor formatação, que não é a mesma para as várias sociedades. O Brasil, nosso formalismo, e agora o mundo é uma coisa só, é muito mais fácil fazer curso no exterior, né? Então nós vivemos um momento, a praga, né, dos estudos mal feitos de direito comparado. A pessoa vai e faz um doutorado na Alemanha, na Itália, muito em Coimbra, que é língua portuguesa, mais barato. Os portugueses vivem hoje às custas de alunos brasileiros, né, lá. E trazem para cá ideias importadas e coisas que dão certo, sim, mas dão certo lá, né? Não quer dizer que vai dar certo aqui. O direito comparado, ele serve como um farol para iluminar as diferenças, né? E aqui não, aqui existe para a gente copiar a coisa dos outros, achando que vai dar certo aqui.
As instituições, elas têm que ter uma ligação com a história do país, com a cultura do país, com as suas necessidades, com os seus defeitos. É mais ou menos assim. Eu uso o óculos por quê? Porque se eu tirar o óculos, eu não consigo ler lá o que está na placa ali, ou não conseguiria ler o que está escrito aqui nesse... Então, para suprir uma deficiência, você usa um mecanismo. A instituição faz esse papel. Você tenta corrigir alguns defeitos. Não é? Se o país é um país que tem excesso, sei lá, de personalismo, então nós temos que adotar antídotos ao personalismo. Se o país tem problemas, sei lá, de questão de corrupção, você vai encontrar mecanismos de combate à corrupção adequados, né? As instituições servem para isso, quer dizer, elas são condutos, né? A participação política é como se fosse um rio caudaloso, que tem muita energia ali para ser explorada. Agora, tem que ser canalizado adequadamente, senão essa força é destrutiva. Quer dizer, a participação política fora dos condutos institucionais, ela é altamente destrutiva. Agora, se for bem canalizado, aí nós vamos ter algo extremamente rico, produtivo, e é assim que as nações que deram certo, né, encontraram esses dutos. E cada um tem que encontrar o seu conduto institucional. Não adianta querer... Por isso que nós temos que estudar quem? Rui Barbosa, Barbalho, né, Pontes de Miranda. Nós temos que estudar Faoro, Vitor Nunes Leal, que eu mencionei aqui, historiadores, sociólogos, né, de todas as tendências que pensaram o Brasil. E não ficar lá, não, vou lá para o exterior, pego lá um autor, qualquer que seja, na França, nos Estados Unidos, vem para cá, uma maravilha, tal, não sei o quê, e tenta implantar coisas que não tem nada a ver com a nossa história. É claro que isso só pode dar mau resultado. Então nós vivemos um problema de inadequação institucional gravíssimo. Agora, ele aqui daria margem para a gente fazer um curso semestral, né? Cada semana abordar uma instituição. Como não dá tempo, vamos para aquilo que é mais importante. A meu ver, o elemento institucional mais importante nesse momento, que deveria ser atacado, é o sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro é uma verdadeira jabuticaba, né? Só há mesmo no Brasil. Jabuticaba dizem aí que só existe no Brasil. Não sei, enfim. Minha esposa, que é botânica, pode me ajudar depois, mas eu não conheço jabuticaba fora do Brasil, não é só no Brasil. Então, é isso, quer dizer, o sistema eleitoral também é só no Brasil. Talvez a Irlanda, algum outro país aí pouco expressivo no mundo democrático, tenha as mesmas características. E por que eu digo que é uma... Porque desde sempre se percebeu o caráter destrutivo do sistema proporcional em relação aos partidos. E aí vem um outro dado, né? O partido político é uma das instituições mais mal avaliadas no Brasil. Só que tem o seguinte, é igual avaliar mal o corpo de bombeiros. Vamos imaginar que a gente tivesse um corpo de bombeiros que não funciona. Bom, nós vamos ter que inventar um corpo de bombeiros que funcione, porque ninguém descobriu alguma coisa, um sucedâneo ainda, né? Vamos colocar o juiz para apagar incêndio, evidentemente que não vai dar certo. O médico para fazer isso, não dá. Então, só funciona a democracia com partido político. Porque o partido político tem duas funções básicas que nenhuma outra instituição consegue fazer. Ele faz a seleção dos candidatos e faz em função de um programa. E isso tem que ser feito, claro, com uma visão global da sociedade. E não, se nós enfraquecemos os partidos ou eliminamos os partidos, alguém ocupa o espaço. Quem ocupa o espaço? As corporações ocupam o espaço. Enfim, no Brasil isso é muito claro. Partidos fracos, corporações fortes. Só que as corporações têm visões parciais dos problemas estatais. Então, cada uma vai procurar defender o seu interesse institucional e não o interesse do país. Quem pensa o país na sua globalidade, num partido político, você tem trabalhador, mas você tem empresário, você tem advogado, você tem médico, você tem professor, você tem tudo. Ali dentro. E tem que harmonizar as várias visões. Claro, tem partido que faz isso de uma visão mais liberal, outro mais social-democrática, mas sempre tentando harmonizar as várias visões. O partido é indispensável, portanto. Agora, o sistema eleitoral brasileiro, ele destrói o partido político. E não é por outra razão que nós estamos aí com os partidos fragilizados. Primeiro que, desde a década de 70, né, a ciência política, eu vou citar um nome só, que tem um trabalho conhecido, clássico hoje, sobre os partidos políticos, o professor Maurice de Verger. O professor Maurice de Verger tem um trabalho, Le Parti Politique, que foi traduzido pela Zahara, aqui, partidos políticos, em que ele, logo no começo do livro, ele diz lá, olha, todas as estatísticas, tudo que nós levantamos aqui na Europa, mostram a correlação entre o sistema proporcional e o aumento do número de partidos. O sistema majoritário, ao contrário, diminui o número de partidos, naturalmente. Não precisa de cláusula de barreira, essas invenções todas, nada disso precisa, é natural. Fácil entender por quê. O eleitor, ele sempre vota certo. Não tem eleitor que vota errado, porque ele vota, ele está colocando a vida dele ali. O eleitor não erra. Agora, o sistema pode conduzir a alguns problemas. Então, ele vai votar num distrito. Ele tem ali
provavelmente 3 ou 4 candidatos com chance de vencer a eleição naquele distrito. Tem que ter mais da metade dos votos para ganhar a eleição ali. Vai ter que ter maioria dos votos. Então, tem um candidato ali de um partido pequeno, que é muito interessante, mas que vai ter 5% dos votos. O que o eleitor faz? Ele não vota. E ao votar nos candidatos mais fortes, ele faz com que a estratégia dos partidos seja a seguinte: olha, não adianta nós insistirmos aqui, porque nós vamos perder sempre. Quer dizer, a gente em São Paulo brinca com a Portuguesa de Esportes, né, que a Portuguesa de Esportes é o time que todos gostam, mas ninguém torce, né, porque é sempre o segundo time. Aqui parece que é um pouco a América do Rio, não sei, eu não quero me meter muito no futebol aqui dos outros, porque sempre dá confusão. Mas é mais ou menos isso, todo mundo gosta, mas quem é que é torcedor mesmo? Eu conheço algum, Trajano lá, enfim, mas pouco, né? Pouca gente torce. Lá é a Portuguesa de Esportes. Então, é assim, o eleitor não vai votar na Portuguesa de Esportes. Ele vai votar, se fosse aqui, seria no Flamengo, no Vasco, tá? Ele vai votar em quem está ali mesmo decidindo. Não vai votar no Bom Sucesso, entendeu? Não vai no Campo Grande, tá? Não vai votar. Vai votar nesses que têm força. E isto faz com que haja uma concentração nos grandes partidos. O partido pequeno, não é que ele é eliminado do jogo. Ele faz o seguinte, o bom senso, olha, melhor a gente... PSOL, dá um exemplo aqui. O que ele faz? Se junta com o PT, porque ele pensa o seguinte, olha, tem um partido maior, tal, nós sozinhos não vamos eleger nenhum deputado, 0 deputados. Então, porque nós não vamos ganhar em nenhum distrito sozinho. Eu sou obrigado a fundir com o outro e vou ter uma estratégia de dentro daquele partido tentar influir de alguma maneira. Então, você tem grandes partidos que têm o centro, a direita e a esquerda de cada partido. Então, você tem um partido de direita que vai ter gente mais liberal, gente menos liberal, partido de esquerda com gente mais à esquerda ou menos à esquerda. Então, há uma aglutinação natural. Isso permite uma organização do quadro partidário. E, além de tudo, do ponto de vista interno, o sistema majoritário, ele dá coesão ao partido. Porque vamos imaginar que nós todos aqui da mesa fôssemos do mesmo partido. Então, o Wilker lá é candidato lá no Rio Grande do Norte, eu vou lá para o Rio Grande do Norte fazer campanha para ele. E ele vem aqui para São Paulo fazer campanha para mim. Né? Isso é natural. Nós somos do mesmo partido. Hoje, se nós somos do mesmo partido e no mesmo estado, que é a circunscrição, ele, advogado público, eu também advogado público, ele é meu maior inimigo. Hoje no sistema proporcional. Porque não é o do outro partido. O eleitor, o eleitor do nosso partido aqui vai escolher um de nós dois, não vai votar nos dois. Então, e eu tenho que passar na frente dele na lista, logo, isto gera a destruição interna da coesão partidária. O sistema proporcional é uma imbecilidade monumental que foi inventado no Brasil e que só pode destruir o sistema partidário. A prova está aí, 28 partidos no Congresso Nacional, não tem estado no mundo que tenha isso. E pior que tem gente... O próprio Supremo, em algum momento, acha que isso é bonito. O Supremo teve uma oportunidade rara. Olha só, fizemos uma lei orgânica dos partidos políticos. Depois, o regime militar tinha uma lá, foi revogada e tal, e veio a lei em 95, 98. Enfim, esta lei de 98, ou 95, enfim, ela trouxe, então, novas regras de organização dos partidos e teve a visão de que precisava diminuir o número. Então, se colocou ali alguns requisitos lá na base, ainda mantendo o sistema proporcional, da cláusula de barreira. Né? Colocou, olha, a Constituição ela tem um dispositivo que diz que os partidos vão funcionar nos termos da lei, vão ter acesso ao fundo partidário, isso, aquilo. Então, estabeleceu regras. Ó, quem tem mais apoio demonstrado em voto nas eleições, então vai ter mais recursos, isso, aquilo. Isso já estava no Brasil, isso era para ser aplicado imediatamente. Houve uma ação direta no Supremo, o Supremo não deu a liminar, dizendo o fundamento da ação era esse, olha, o sistema... o monopólio de candidaturas mostra que as candidaturas são do partido. Isso é uma coisa também que não merece uma análise mais aprofundada, porque, como do partido, eu tenho que ganhar a eleição disputando o voto e tenho que ser o primeiro da lista. Então é uma meia-verdade, portanto é uma meia-mentira também. Não é do partido, é do partido, o mandato é do partido, mas é também do candidato, ele ganhou aquilo nas eleições. Então, fundamentos mal alinhavados, o Supremo indeferiu. Por unanimidade, não deu bola para isso. E aí passou o tempo, eles foram prorrogando um pouco, os partidos nanicos sempre dizendo que iam ser massacrados, aquela coisa do pequeno aqui que a gente... Escuta, ninguém é contra esse partido pequeno. Fora do parlamento. Podem ter vontade de fazer campanha e tal, mas não simplesmente ali negociando coisas. Porque quem tem 2 deputados não influi em nada. Só vai servir para vender o seu voto.
Aí você soma todos os votos que você pode comprar, você consegue montar uma bancada de apoio. É assim que se forma a base do governo, é assim no Brasil. Quer dizer, claro, não é um apoio natural, ele tem que ser comprado a cada votação. Então custa caro para o país, porque a cada votação você tem que, de novo, não, aquela lá eu votei com você, mas agora o negócio é outro, subiu o preço, porque está sendo muito mal falado aí na mídia, tá? Então agora é mais caro, não é? Eu vou... Então, essas coisas que estão aí aos nossos olhos. Bem, isso cai no Supremo Tribunal Federal. Daí tem que julgar o mérito dessa ação direta. Não é que o Supremo... Isso eu fiquei estarrecido, o Supremo, um belo dia, e as frases são essas. Não, porque é o princípio da pluralidade política. Quer dizer, então, olhem só a besteira, ou a estultice aí dos nossos queridos ministros. Quer dizer, então, a ideia é essa, que é mais democrático, um Estado que tem todas as correntes representadas. Quer dizer, quanto mais dividido... Escuta, para um Estado liberal, isso é perfeito. Porque dizer, o Estado não vai funcionar. Tá ótimo. Para um liberal, o Adam Smith diz assim, vou aplaudir de pé aqui o Supremo Tribunal Federal, porque é isso. O Estado não é para funcionar mesmo. O Estado é para não funcionar. Então, quanto mais estiver dividido, fracionado, não é, em pequenos grupos e tal, um controlando o outro, maravilha. Isso é a visão liberal. Mas num Estado social-democrático, como o nosso, com uma pauta de direitos sociais, isto é um crime. Quer dizer, não pode funcionar desse jeito. Eu tenho que ter um Estado, ter um legislativo que delibere, que decida, um governo que funcione, que tenha maioria. Nós inventamos, então, uma coisa assim, né? Um negócio fracionado no parlamento, um governo que só tem força formal, mas na prática ele não consegue implementar suas decisões. Os governos brasileiros são fracos, todos eles. E aí a crise é inevitável. E aí descobrimos aqui que, como nós temos uma visão muito formal, não funcionando nem o legislativo nem o executivo, o judiciário então assume o poder e aí nós somos todos felizes porque o judiciário vai resolver os nossos problemas. Claro que isso não vai funcionar. Então temos que, na verdade, recuperar o terreno da política, mas da boa política, recuperando as instituições. Primeira coisa é o sistema eleitoral. O sistema tem que ser majoritário. Não tem país do mundo que o sistema proporcional tenha dado certo. Não tem. Então, simplesmente vamos aprender um pouco de direito comparado ou de ciência política comparada, vendo o que acontece nos outros lugares. Claro, tem variantes do sistema majoritário. Eu fico com medo no Brasil, porque aqui nós não gostamos de fazer a coisa assim, o figurino da coisa simples, né? Eu brinco com os alunos, falo assim, aqui, em vez de a gente coçar a orelha por aqui, a gente costuma coçar a orelha desse jeito, assim, mas não passando por isso. Então, falei, olha, por que você não coça a orelha direto aqui? Quer dizer, o sistema majoritário chegou à conclusão que é melhor? Simples. Daí já vem, não, nós vamos adotar, mas é o sistema alemão. Olha, o sistema eleitoral alemão era uma maravilha para a Alemanha. Para a Alemanha era ótimo. É um sistema complicadíssimo, só a cabeça alemã mesmo para entender o sistema. Eu tive que, uma ocasião, me pediram lá para explicar o sistema alemão, eu fui estudar um pouquinho e tal, olha, mesmo quem gosta de sistemas eleitorais tem dificuldade. Primeira coisa que tem no sistema alemão é o seguinte, ele não é um sistema majoritário. É um sistema proporcional. Ao contrário do que dizem por lá, o sistema voto distrital misto. Não tem nada de misto aqui, o sistema é proporcional. Só que ele é um sistema proporcional que usa o distrito para colher alguns votos. Então, é diferente, é um sistema, eu diria, proporcional personalizado. Outra coisa, ele só funciona, para funcionar não pode ter número fixo de vagas no parlamento. Porque, na verdade, você tem 2 votos. Mas o voto que vai determinar a bancada partidária é o voto na legenda. Não é o voto Só que, como você pode votar e o partido ganha um número de cadeiras que ele não tem vitórias nos distritos correspondentes, você tem que aumentar o número para caber todo mundo. Então, imagina no Brasil alguém defender assim. Então, quer defender o sistema alemão? Vai começar dizendo assim. Agora nós temos hoje o quê? 503 deputados? 513. Então, 513 deputados, agora não tem mais número certo. Pode ser 580, pode ser... Imagine defender isso num programa... Ninguém vai entender nada. Mas como? Quer dizer, nós achamos já 503 muito, né? Agora vai aumentar ainda mais. E é assim incerto, né? Mais uma incerteza aqui para o Brasil. E isso lá na Alemanha provoca decisões da Corte Constitucional, ajustes, etc. É um sistema complicadíssimo, você tem que fazer várias contas. O eleitor brasileiro que já tem dificuldade de entender o sistema atual, mas não vai entender nunca. Eu falei, é ali só mesmo quem lê Nietzsche, né? Só para entender o sistema. Entendeu? Lê Nietzsche em alemão ainda, que não é coisa fácil. Então, não dá, isso não vai funcionar no Brasil. Quer adotar o majoritário? O majoritário simples. Então, no máximo em 2 turnos, que é o sistema francês. Então, pega os 2 mais votados no distrito, vai para o segundo turno, a gente está acostumado com os 2 turnos, aí vai reduzir o número de partidos naturalmente. Esquece cláusula de barreira, essas coisas, que sempre parece uma coisa pré-fabricada. Não, eu vou fazer a conta de quantos por cento que eu elimino tal partido. Né? Então, sempre, o voto distrital vai fazer isso naturalmente. Os partidos vão se fortalecer, etc. Então, você fortalece o parlamento, que é o pulmão da democracia, fortalece os partidos, né?
Primeiro ponto é esse. Outro ponto aí institucional importante, claro, mas esse é mais complicado ainda e é uma segunda etapa, é o sistema de governo. Evidentemente, desde o Império, nós já devíamos ter aprendido com a experiência do Império que você tem que ter um gerenciador de crise, ainda mais no Brasil. E esse é o chefe de Estado. Agora, é como uma partida de futebol, você tem alguém que é juiz e jogador ao mesmo tempo, isso não pode funcionar bem. Em todo lugar do mundo, o chefe de governo é para ser vaiado. A coitada da Margaret Thatcher, que foi uma das grandes chefes de governo da Inglaterra, nem depois de morta ela é respeitada. O pessoal vai lá no túmulo dela e tal, porque ela realmente teve a coragem de fazer algumas reformas controvertidas, algumas certamente haveria aqui divergências, se foi boa ou não foi boa, não importa, mas ela é uma pessoa coerente. Ganhou eleições naturalmente por 10 anos. Ela não ficou 10 anos porque foi um golpe de Estado, foi eleita 10 anos. Então, é assim que funciona a democracia. Depois perdeu, a política é outra, tá ótimo, veio outro partido, natural. Isso é assim que funciona. Agora, a rainha é estimada por todos. O chefe de Estado não é para ser vaiado. Quem é para ser vaiado na abertura de jogo de futebol, nas Olimpíadas e tal, é o chefe de governo. Só que no Brasil é a mesma figura. Então nós estamos vaiando o chefe de governo, mas junto vai o chefe de Estado também. O que faz com que nós não tenhamos um árbitro nesse jogo. O nosso patrono da nossa associação, que eu sou vice-presidente da Associação Brasileira dos Constitucionalistas, Instituto Pimenta Bueno, não Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, o primeiro professor de direito constitucional no Brasil, escreveu um trabalho monumental, né, na época, até hoje, merece ser lido, né, Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império. Então ele mostrava isso, é a suprema inspeção nacional, né, o chefe de Estado. Então essa figura foi muito trabalhada pela doutrina no Império e depois foi abandonada, porque aí, claro, num governo, eu sou chefe de Estado, chefe de governo, qual que é mais apetitoso, a mídia gosta mais, tal, chefia de governo, chefia de Estado, ninguém, né? Mas a chefia de Estado é extremamente necessária. Então isso nós temos que pensar um pouco mais adiante, não num primeiro momento, com os partidos fortalecidos, etc., e migrar aos poucos para um sistema que também é a única coisa que funcionou até hoje no mundo, que é o sistema parlamentarista. Aqui no Brasil, falar em parlamentarismo, em geral, arrepia as pessoas. Mas então é o poder para o parlamento. Quer dizer que o parlamento inglês tem mais poder que o primeiro-ministro? Mas de forma nenhuma. Quer dizer, sempre, nas modernas democracias, é o gabinete que é o impulsionador das políticas públicas. Mas o parlamento está lá e tem a sua importância e dá respaldo. O parlamentarismo não é um sistema que dá mais poder ao parlamento. Isso é uma leitura completamente... Quer dizer, quem tem mais poder? A pergunta é essa. Um primeiro-ministro europeu em sistemas parlamentaristas ou o presidente da República do Brasil? É óbvio que é o primeiro-ministro. E aqui o presidente da República, formalmente, é o formalismo. Formalmente ele pode fazer tudo, mas pode. Não consegue nem aprovar a reforma. Nos primeiros anos de governo, faz algumas reforminhas lá, mas assim, né, mais ou menos, né, não consegue. Coisas óbvias, né, que no mundo todo a idade para aposentadoria sobe, por uma simples razão, as pessoas estão vivendo mais, logo vai ter que pagar benefícios mais tempo, então não tem mágica nisso. Em todo lugar do mundo está acontecendo isso. Só verem, isso é uma estatística, vai ver no Japão, vai ver nos Estados Unidos, vai ver na Europa, Portugal, inclusive. A idade está subindo. Né, alguns resistem mais, como os franceses, mas está subindo. Agora, no Brasil, mas nem o óbvio consegue ser aprovado, porque, enfim, o parlamento dividido, o governo fraco, não consegue aprovar. Num sistema parlamentarista, o pessoal vai para a rua, mas é aprovado, porque o governo tem maioria, e não precisa comprar a maioria é natural. No Brasil, a única maneira do governo funcionar é ele comprar a maioria, a cada votação. Cada vez é mais caro, tem o pessoal que recebe, mas não entrega. Então, ou seja, é um desastre absoluto, em termos institucionais. E a terceira, para também não cansá-los demais, é que a terceira reforma é no âmbito do Poder Judiciário. Esta, eu acho que não é tão complicada, talvez, quanto as outras, ou é? Porque de tal forma o corporativismo é forte no Brasil, na área jurídica particularmente, nós também família que podemos falar mal de nós mesmos, né? que de fato é uma coisa altamente preocupante. Não é possível, né? Num sistema organizado de Estado, a separação de poderes ela foi criada primeiro como imposição da própria especialização funcional dentro do Estado. Ninguém pode fazer tudo. Mesmo que não fosse por questão de controle do poder, é natural que haja quem tem mais vocação para representação política vai para o parlamento, quem é mais área técnico-jurídica vai para o judiciário. Isso é natural, uma especialização. Agora, não é possível, né? Hoje os órgãos dos tribunais de justiça nos estados, por exemplo, todos têm câmaras especializadas em direito ambiental, em direito do consumidor e tal. Por quê? É natural, você não pode conhecer tudo e todos. O único lugar que tem 11 sábios, né, que tem que conhecer tudo de tudo, é o Supremo Tribunal Federal. É claro que não conhecem. Então, são obrigados a atuar, basicamente, através de assessores.
Então, nós estamos comprando gato por lebre. Você pensa ali que é o ministro decidindo, mas não é o ministro. Nós sabemos aqui da advocacia pública como é que funciona. Aliás, lá em São Paulo, ocasião, o procurador-geral precisava ali conversar com um desembargador relator de um caso importante, aí conversei com um amigo desembargador e falei assim, não, mas, olha, não perca seu tempo. Lá quem decide é o Zezinho. Lá. Mas quem que é o Zezinho? Não, desembargador? Não, é um assessor. O desembargador fica lá no litoral, né? Ele vem aqui só para assinar os votos, de vez em quando ele erra a porta que tem que entrar, não sabe se entra para cá, é meio atrapalhado, sabe? Então, não vai. Mas eu insisti, né, cabeça dura, falei, vou falar com ele. Daí fiquei conhecendo muito sobre os cafés no estado de São Paulo, ele me deu, eu nunca tomei tanto café na vida, um monte de café para tomar, mas do caso concreto eu percebi que ele tinha uma certa dificuldade de discutir o caso. Aí eu falei, bom, quem conhece o Zezinho? Fulano lá, aí deu certo, uma maravilha, porque nada como quem faz o voto, né, que realmente a gente vai na fonte. Então, pode funcionar bem um sistema com essa formatação. Então, o Supremo Tribunal Federal do Brasil de hoje, ele faz muito, né, e faz mal, porque, claro, que ninguém conhece tudo. Primeira coisa que tem que fazer no Brasil, em termos de reforma judiciária, é diminuir as competências do Supremo Tribunal Federal. E, na verdade, nós tínhamos que aprender com o que fizeram os outros países. Aqui no Brasil, pode olhar, a cada momento tem uma reforma do judiciário. Nós já fizemos umas 18, mais ou menos. É só lembrar, né? Por exemplo, pacote de abril de 77. General Geisel resolveu aumentar a representação dos estados que votavam no governo em detrimento dos que votavam contra, né? Então, o Sudeste todo perdeu cadeiras e o Norte, principalmente, perdoe, mas, enfim, ganhou cadeiras. Vazios populacionais, que deviam eleger um deputado, elegem 8. E o Estado de São Paulo, que devia eleger 125 deputados, elege 70. Quer dizer, o princípio do cada homem é um voto. Aqui, em qualquer país do mundo, isso gerava a revolução. Então, aqui nós somos um pouquinho mais... vamos para as ruas, para outras coisas, mas para isso não vamos. Tudo bem. Mas essa é uma questão mal resolvida. Era uma reforma do judiciário, que é a emenda 7 e a emenda 8. A emenda 8 era de reforma do judiciário. Ação direta de inconstitucionalidade, emenda 1665, lá que inventaram a ADI. Reforma do judiciário. A emenda 45, agora de 88, reforma judiciária. Então, quem faz muita reforma do mesmo tema é porque está fazendo mal feito. Não atinge o objetivo, não pega o ponto central. O ponto central é este. Quer dizer, em todo o universo de países democráticos estáveis, se separou a missão de controlar a constitucionalidade e se entregou a um tribunal especializado, que é uma missão altamente complexa e impactante no sistema, que exige não só conhecimento jurídico, mas exige uma visão de Estado. Não é só jurista, por isso que no Brasil essa história, vamos colocar no Supremo, aqui tudo virou cota, então vamos colocar uma cota lá, um tributarista, um administrativista, um familiarista, consumerista, etc. Não é possível trabalhar desse jeito. O Supremo Tribunal Federal tem que ter ali homens de Estado, né, como era o Conselho de Estado no Império, pessoas com visão de Estado, e formados basicamente com direito público. Esse que é o ponto. Uma corte constitucional. Só que corte constitucional não faz isso que o Supremo faz. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, estatisticamente, metade do seu tempo está julgando habeas corpus para ver se tem excesso de prazo em prisão preventiva. Isso é ridículo. Quer dizer, não tem cabimento. Mas a tutela da liberdade. Quer dizer que o resto do judiciário não é para tutelar a liberdade. Só o Supremo. É evidente que corte constitucional não faz isso. E não é para fazer. Isso tem que ser tarefa da magistratura ordinária, não da Corte Constitucional. A Corte Constitucional só faz controle de constitucionalidade e algumas coisinhas a mais, aí poucas. Pode julgar o chefe de Estado nos crimes de responsabilidade, ou crimes comuns, enfim. São pequenas atribuições em matéria penal, eleitoral, etc. Mas só. O resto é controle de... Agora, em compensação, só ela faz controle de constitucionalidade. Ou seja, está mais do que na hora no Brasil de adotar o modelo concentrado de controle. Isso vai implicar numa revisão das atribuições do Supremo enorme. Aí a gente expõe isso doutrinariamente, né? Não vou ter tempo de fazer isso aqui, mas constrói um belo do modelo. Escrevi um trabalho sobre isso há alguns anos também, controle de constitucionalidade do Brasil, perspectivas de evolução, que eu exploro bem isso. Todo mundo entende, dificilmente discorda. Tá, perfeito, professor. Mas por que não acontece? Acontece por causa do sistema político. Por isso que eu falei antes do sistema político. Você tem interesses corporativos de todo tipo. Então vamos começar. Os advogados não querem isso. Por quê? Porque isso torna o processo mais rápido. Professor, então os advogados não querem? Estou contando alguma novidade aqui. E quem ganha por hora, por exemplo, quer mais que o processo demore. Quem ganha por litígio quer mais que haja litígio. Então, da parte da advocacia, um pouco... mas nós vamos terminar, então... Tá, quer dizer, diminuir o processo, simplificar.
A magistratura de base não gosta muito porque diz que tem poder de fazer controle e vai perder, porque só a Corte Constitucional vai fazer controle, mas ela vai fazer a filtragem das ações, que é importantíssimo, mas não querem. Isso é uma ilusão, né, além de tudo. É uma besteira e uma ilusão. Porque besteira técnica, não vou nem entrar, mas é ilusão porque acham que tem poder, não tem poder nenhum. Hoje nós vamos falar, todos nós aqui, quando vamos falar com o juiz, quantas vezes eu fiz isso, claro, de outro jeito, né? Agora eu estou falando com um professor universitário, uma maravilha, a gente fala à vontade e tal. Mas naquela época, lá com todo jeitinho, dizia assim, olha, no fundo, o que eu queria dizer é assim, pode decidir qualquer coisa, eu não estou aqui para pedir para o senhor julgar a meu favor. Porque toda decisão não vale nada. Ela é uma instância de passagem. Se o senhor decidir a meu favor, a parte contrária recorre. E se decidir contra mim, sou eu que recorro. Logo, não está aqui o locus de decisão. Isso é lá no Supremo, no STJ e tal. Então, eu só quero ganhar tempo, decida logo. Qualquer coisa. Não interessa a sua opinião nem o seu voto. Tem o menor interesse. Então, esses acham que estão perdendo poder. Não tem poder nenhum em matéria de controle de constitucionalidade. É o Supremo que tem poder. Então, ou seja, isto é outra bobagem monumental. E, claro, também o próprio Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, ocasião, não vou falar mal, porque nem é impossível falar mal dele, é uma pessoa notável, outro brasileiro que merece ser estudado, nosso patrono, inclusive, lá, professor Paulo Brossard. Né? Paulo Brossard é uma grande figura, um liberal, tal. Foi senador da República e professor de Direito Constitucional e ministro do Supremo, ministro da Justiça, etc. Uma ocasião, ele gostava, como eu também gosto, né, de um esquinho ali e tal, ele era paraninfo, patrono da minha turma de faculdade, a turma de 77, do Sesc Centenário lá das Arcasas. Aí, tomando um uísque aqui, no ambiente informal, falei, ministro, quer saber uma coisa? O Brasil, no começo da República, tinha 15 ministros do Supremo. O país tinha, não sei, mas milhões de habitantes, mas 50 milhões, 40 milhões, muito menos do que hoje, 200 milhões de habitantes. E nós diminuímos, né, de 15 passou para 11. Então é o único lugar que aumentou o volume de processo, diminuiu o número. Aí ele deu uma volta lá, aquele negócio, tirou o chapéu, que usava chapéu, não sei o que, para cá, para lá, blá, blá. E a conclusão que eu cheguei é que o problema é aritmético. Bom, quer dizer, evidentemente que era uma questão corporativa. O Supremo Tribunal Federal não quer ser uma corte constitucional. Porque você vai dizer o seguinte, quem é que vai julgar os senhores deputados, os senhores senadores? Agora tem, não ignoro toda a mudança que está sendo feita, né? Emenda constitucional, etc. Mas quem é que vai julgar deputados e senadores nos crimes comuns? A justiça penal comum, etc. O Supremo quer isso? Não quer. Porque sempre, imagina, eu vou aumentar o meu vencimento, mando um projeto de lei, quem julga, quem avalia isso é alguém que eu julgo em matéria penal, vamos dizer que isso é um argumento que tem um certo valor aí para convencer a aprovar, por exemplo. Então não tem interesse nenhum nisso. A reforma do judiciário brasileiro não pode ser feita pelo Poder Judiciário, primeira coisa. Porque senão vira um negócio, o que aconteceu em 88, partidos fracos, puseram na Constituição um monte de coisa lá que interessa para as corporações, não interessa para o país. E essa que é a dúvida. A gente tem que perguntar assim, eu sou advogado público, mas eu sempre falei na Procuradoria, né, o Caio precisou sair, tinha lá o evento do Guarujá, mas ele me ouviu falar 800 vezes, dizer assim, eu sou procurador do Estado, mas antes de ser procurador do Estado, eu sou cidadão brasileiro. Primeira coisa, depois vem as outras coisas. Então, a primeira coisa que tem que pensar é coletivamente na República. Depois você vai vendo as suas posições. Não é que eu não me preocupe com questão de vencimentos, que são coisas importantes, mas isso tem que ser contextualizado num ambiente mais geral. Se nós precisarmos de algum sacrifício, isso for realmente feito coletivamente, muitas vezes vale a pena. No Brasil é isso, ninguém quer se sacrificar, mas vive num estado que você não pode sair direito de casa, está preocupado. Praça pública é tratada não como coisa de todos, mas como coisa de ninguém. Se tu joga lata de cerveja, acha que aquilo vai desaparecer algum dia por um golpe de mágica, né? Que o Aladim ali faz sumir. Quer dizer, é isso que a gente assiste todos os dias, não existe espaço público. Tudo é... Então, se nós queremos viver, depois o brasileiro tira férias, vai para a Europa, às vezes acha uma maravilha, né? Mas nós podemos construir isso aqui, só que tem que adotar as instituições adequadas. Então, no caso do Supremo, tem que reduzir competência, e aí, claro, uma corte especializada vai trabalhar melhor os temas, vai trabalhar melhor. O Supremo, mesmo quando acerta, erra, né? Aí, claro, é uma questão polêmica. Eu acho que o Supremo acertou, por exemplo, quando decidiu que as uniões estáveis homoafetivas, a Constituição de 88, interpretada extensivamente e evolutivamente, conduzia aí a uma inconstitucionalidade, uma vedação legal, aparente, formal, das uniões
heterossexuais exclusivamente. Mas isto fez com que o Supremo tomasse uma decisão em que ele dá uma interpretação conforme a um dispositivo do Código Civil. Na verdade, não deu interpretação conforme. O Supremo declara lá, o acórdão diz isso. Então, interpretando o artigo 1400 e 700 e alguma coisa do Código Civil, dá uma interpretação conforme. Na verdade, o que ele fez foi uma declaração de nulidade parcial sem redução de texto. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal inventou essas categorias e não sabe utilizar. Não sabe utilizar. Interpretação conforme é julgar improcedente uma ação direta. O Supremo toda hora diz, julgo procedente, aplica interpretação conforme. Na verdade, você está julgando improcedente. Quer dizer, não há inconstitucionalidade porque eu dou uma interpretação conforme. Então, o que na verdade o Supremo às vezes quer fazer, mas não sabe fazer, é assim, teria que no dispositivo dizer assim, ó, a única interpretação compatível com a Constituição é essa aqui. Todas as demais são inconstitucionais. Porque ele não sabe construir o dispositivo. Por que tudo isso? Porque não tem especialização em controle. Ali você tem um que é um grande nome na área trabalhista, outro no processo, outro nisso, outro naquilo, alguns até no direito constitucional, mas tem que lidar no Supremo com todos os assuntos. Não existe milagre aqui. Você é obrigado a saber tudo, você sabe cada vez menos de tudo. Então, é evidente que, ou então entrega para assessores especializados. Bom, como o tempo está concluindo, eu, de fato, diria que nesse contexto de reforma institucional, a advocacia pública tem que seguir o mesmo caminho, evidentemente. Acho que nós caminhamos muito nesse ponto. Né? E aí, claro, vocês conhecem muito bem a história. Com a Constituição de 88, a clara separação do Ministério Público da advocacia foi algo extremamente positivo, a profissionalização que se seguiu. Né? Hoje nós temos nos estados, o Wilke sempre fala isso, que nós temos um processo irreversível que as carreiras estão institucionalizadas, unificadas, cada vez mais as procuradorias unificam a advocacia pública, quer dizer, cuidam das autarquias, cuidam. Quando não podem cuidar diretamente, são as empresas e fundações, faz uma supervisão, uma coordenação. Então, ou seja, há um trabalho coordenado. A Advocacia Geral da União avançou muito, ela não existia, então foi criada. Ela tem um dilema, eu conversei ainda recentemente com o pessoal da área lá, que será unificar essas carreiras. Aí, quando a gente fala isso, lá provoca um pouco... Claro, é mais uma vez o corporativismo, né? Eu falei, olha, eu já entendi o jogo, eu não sou mas então, como professor, eu posso falar. É assim, tem 4.000 procuradores federais, tem 800 advogados da União, é claro que os advogados da União falam, não, mas vai unificar, vai fazer uma lista tríplice, os federais vão sempre indicar o... Eu falei, mas não é para ter lista tríplice, tem que ser dentro da carreira, mas de livre escolha do presidente da República. Agora, era ideal que escolhesse dentro da carreira. E aí ele pode escolher um PGF, um da Procuradoria da Fazenda Nacional, um procurador federal, mas escolher o que for melhor aí, na visão dele, para a Advocacia Pública Federal. Agora, ganham a mesma coisa, fazem a mesma coisa, não tem razão de serem separados. Isso enfraquece a instituição. Porque sempre, claro, o jogo político é esse, né? Se eu tenho várias pessoas, falo, olha, a AGU deu um parecer contra, mas eu tenho aqui do meu lado uma subsecretaria de assuntos jurídicos, essa deu a favor. E aí eu faço esse jogo. Isso não é bom para o interesse público, é bom que isso seja unificado, né? Em São Paulo, uma das últimas coisas que eu fiz, um processo tanto complicado, mas conseguimos, depois de 2 anos, né, aprovar, próprios órgãos complementares que existiam na Casa Civil, do governo, vieram para dentro da Procuradoria. Então, hoje, mesmo assessoramento técnico, não há atividade consultiva de assessoramento que não seja dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Vou falar para o governador, é assim, no dia que o Procurador-Geral não serviu, só troca. Agora, o senhor quer ter 3 secretários de Fazenda? Não, ninguém vai pensar em ter 3. Então, por que só tem um e aqui na área jurídica a gente fraciona ao máximo? Divide para governar. Divide para ter opiniões conflitantes. Olha, vocês disseram que não pode, mas ali o doutor falou que pode, né? Então, esse jogo é que não deve ser permitido. Mas são pequenos ajustes que nós temos que fazer. Na área municipal, os ajustes são mais complicados. Eu acho que nós devíamos começar dizendo o seguinte, estabelece a regra aí de eleição em 2 turnos, acima de 200 mil habitantes, municípios maiores, ou obrigatoriedade de instituição de órgão da advocacia pública. Nos menores, pode-se ter outras soluções, porque também exigir uma criação, um município de 5 mil habitantes que tenha lá advocacia pública, carreira, etc., pode ser uma demasia. Mas, enfim, é um caminho que já está, de alguma maneira, traçado. Acho que o fundamental é que o advogado público, cada vez mais, compreenda o seu papel. Aqui também entra aquela coisa. Hoje, no Brasil, da Ibope, a gente dizer que não pode e dizer que o gestor conseguir pegar ali quer dizer, fazer coisas não dá não atrai muita imprensa. A imprensa gosta de coisas que não são feitas e que haja alguma denúncia, né? Isso é maravilha, isso é sucesso absoluto. Mas tem que ver que nenhum país é construído
construído com coisas que deixaram de ser feitas. Então, nosso papel é fazer as coisas. É fazer metrô, é fazer políticas públicas, é atender a saúde muito bem e tal. Isso exige um papel criativo, de coragem, de estar junto do gestor quando estão bolando as suas opções de políticas públicas. Então, fazer assessoramento jurídico. Aí, de vez em quando, alguns colegas dizem assim, mas e o controle interno e tal, né? Esses são aqueles que querem criar aqui o MP do B, né? Quer dizer, então, o Ministério Público do B. Quer dizer, já tem a Defensoria Pública, que me perdoe, mas que já um pouco, em algumas situações, assume esse papel. Então, ou seja, de MP do B está cheio, aí tem controladorias variadas e tal. O nosso papel é outro. É um controle, talvez o mais eficaz, porque se você faz ele próximo do governante, ele confia em você, você tem muito mais eficácia no controle. Primeiro que ele te conta as coisas que ele não conta para os órgãos de controle, ele vai contar para você. Daí você consegue montar uma estratégia adequada de cumprir a lei de maneira justa, correta e eficiente. Então, o nosso papel é de fazer um controle interno comprometido com resultados. Essa que é a grande questão. Não é um controle interno simplesmente para ver se a gente pega mais um órgão para ver se tem alguma ilegalidade, etc. Não, nós temos que conseguir atingir metas. E para fazer isso, nós acabamos fazendo um controle, porque vamos fazer isso dentro da lei. E nós é que vamos defender isso posteriormente. Então, é um pouco a visão do que nós somos, né? Isso exige profissionalização, então os órgãos estão caminhando para isso. Felizmente, hoje, quase todos os procuradores gerais dos estados, por exemplo, vêm da própria advocacia pública. Na maioria dos estados é obrigatório ser da carreira, isso é um avanço. Na AGU vai ser assim também, não é questão de tempo. Agora, não adianta pensar nas soluções corporativistas. Me perdoe os que defendem isso, mas agora eu digo isso com mais tranquilidade, até porque não tenho interesse nenhum no cargo, né? Eu sou aposentado, nem posso ocupar o cargo. Mas é um desastre pensar que a eleição vai resolver o problema. A eleição coloca o mais bonzinho no cargo. Não é para pôr o mais bonzinho no cargo, mas é para pôr aquele que tem que fazer o que tem que ser feito. Para colocar o mais bonzinho, está cheio disso. As universidades brasileiras foram destruídas no momento desse democratismo. Então, vamos colocar ali eleição direta e põe como se professor, aluno e servidor numa universidade tivesse o mesmo peso. O professor está ali permanentemente. O servidor quer ganhar mais e se possível, trabalhar menos. E o aluno está lá para passar da maneira, muitas vezes, mais tranquila. Quer dizer, então é óbvio que um professor titular, um professor associado, um professor doutor, tem pesos diferentes, tem carreiras diferentes. Essas coisas são básicas. Se você for para Harvard, vai dizer, olha, aqui nós vamos escolher o reitor de Harvard por eleição direta. Isso é uma maluquice. Agora, aqui nós achamos que democracia no plano da sociedade tem que se repercutir em órgãos especializados. Então, tem que eleger o diretor do hospital, via direta vai votar paciente, enfermeiro, quem está passando no corredor, todo mundo vota. Quer dizer, é óbvio que isso não vai dar certo em nenhum lugar do mundo. Então, nós temos que construir as coisas de maneira adequada, né, sem esse democratismo que tomou conta do Brasil. A democracia é outra coisa, não é votar diretamente em órgãos especializados. Evidentemente que num órgão especializado em ensino, quem ensina tem um peso maior. E tem que ser assim mesmo. Né? A advocacia pública tem que escolher dentro da carreira da advocacia pública a pessoa mais adequada e que tenha visão compatível. Imagine alguém que seja, por exemplo, alguém extremamente religioso, um ortodoxo, né? Bem aquele conservador, vai escolher um procurador-geral que vai dizer assim, ó, eu sou ateu, sou a favor da interrupção da gravidez no 5º mês, já para não falando em 4. Então, assim, isso não vai dar certo nunca. Cria uma relação de desconfiança. Né? Isso é só o corporativismo que vem com essas soluções. Quem foi eleito tem o direito de escolher alguém compatível com a sua visão ideológica. Dentro da carreira vai escolher o melhor. Acabou com essa história, nada de lista tríplice para nada. Agora lista tríplice para delegado de Polícia Federal, tudo virou. Isso está acabando com o país. O Ministério Público, essa história de lista tríplice, politizou a instituição totalmente. A magistratura segue o mesmo caminho. Vira um grande sindicato, né, nacional. Então, é claro, o sujeito que vai lá prometendo que, ó, estou aqui, vou ser candidato a presidente do Tribunal de Justiça, vou estabelecer agora o controle rigoroso do pagamento do teto. Vamos acabar com o auxílio moradia. Quer dizer, mas nem a família dele vota nele. É óbvio que isso não dá certo. Então, se queremos mudar, nós precisamos começar a praticar as coisas sem medo de enfrentar essas questões. Né? Começar reconhecendo as nossas mazelas e humildemente, né, tentando encontrar soluções. Mas já os cansei muito. Muito obrigado pela atenção. Queria aproveitar a oportunidade aqui para, em nome do Colégio Nacional de Procuradores Gerais,
entregar essa placa aqui, uma pequena homenagem. Paola, por favor. Paola, inclusive, é a autora do texto. Né? Doutor Ulisses, também nosso presidente da Câmara Técnica. Doutor Elival. O casal 20 aqui da Advocacia Pública, doutor Ulisses, uma figura notável em tudo do ponto de vista acadêmico, né? Me brindou agora há pouco com a tese de doutorado dele aí, e a Paola, Procuradora-Geral do Distrito Federal. Enfim, eles escreveram o seguinte aqui: Elivaldo da Silva Ramos, em reconhecimento por sua trajetória profissional como um dos mais notáveis representantes da Advocacia de Estado e relevante contribuição acadêmica para a teoria do direito público. De seus colegas de ontem, de hoje, de sempre, do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, CONPEG. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês viram que eu fui até econômico nos elogios ao doutor Elival. Viram que eu estava falando a verdade, né? Não exagerei em nada, né, ao descrevê-lo como o grande nome da advocacia pública nacional.